epístola de João. Terceira epístola de João. Perdão. Terceira epístola de João. Todos encontraram? Vamos ler toda a epístola, tá? O presbítero ao amado Gaio. Vai prestando atenção. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, para que te vá bem em tudo. Faço votos, o meu desejo, eu estou orando, a minha oração, Gaio, é que você seja próspero. Por tua prosperidade e saúde. Agora presta atenção. Assim como é próspera a tua alma. Nós estamos aí com uma definição clara de prosperidade. Prosperidade integral. Você já é próspero na alma. Interiormente você é próspero. E aí vai ver um pouco sobre isso. Mas eu estou orando a Deus para que você vá bem também, materialmente e fisicamente. Está aí, tá bom? Está na Bíblia, bora lá. 3. Pois fiquei sobremodo alegre. Vai observando. João, o pastor daquela igreja, o apóstolo daquela igreja, ali em Éfeso, Ásia Menor. Pois fiquei sobremodo alegre. Estou muito alegre. Com o que você está alegre, João? Pela vida de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta. No 3 ele diz, eu estou sobremodo alegre. No 4, não tenho maior alegria do que esta. De ouvir que os meus filhos andam na verdade. 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Você é um cara fiel no que você está fazendo aí. Para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Você nem conhece eles. 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. 7. Pois por causa do nome foi que saíram. Por causa de Jesus foi que saíram. Nada recebendo dos gentios. A igreja não, o mundo não sustenta a obra de Deus. A prefeitura não manda o real, o governo não manda. Não são os gentios que sustentam. Não recebe nada dos gentios. Não são eles que sustentam. 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, entre eles não nos dá acolhida. Vai vendo. 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. O que Diótrefes faz? Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito, vai vendo, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 11. Amado, Gaio, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal, está se referindo a Diótrefes, jamais viu a Deus. Esse cara está aí, mas
Conhece Deus, não. 12. Quanto a Demétrio, que é o portador da carta, isso aqui, na verdade, parece mais uma carta de recomendação levada por Demétrio, e ele está sendo recomendado. Talvez fosse um dos mensageiros, dos itinerantes, dos pregadores. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E vós também, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, Gaio. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Ore um pouquinho para o Senhor falar com a gente, ter misericórdia de nós. Oh, Pai, fala com a gente, Deus, na continuidade do tema de domingo sobre servir. Servir, servir. Maior chamado, servir, servir. Em nome de Jesus, fala comigo, com os meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dois irmãos de uma mesma igreja, com duas disposições absurdamente, extremamente opostas. Dois irmãos da mesma igreja. A igreja em Éfeso. Tenha em vista uma comunidade local. Uma comunidade de irmãos, servos de Jesus. João escreve a sua terceira carta, bem diferente da segunda. A segunda, ele adverte a não receber os falsos mestres. E ele claro, nem receba em casa. É enganador, deturpa a verdade. Irmãos, se a gente pode dizer assim, não há nada mais sério nas Escrituras do que a deturpação da verdade. A apostasia é caracterizada por isso. E é uma deturpação intencional, insistente, irreversível. Um dos sinais de um homem, de uma mulher arrependido, para mim um sinal imediato é a pessoa, quando se arrepende, ela não muda o padrão. Ela não toca no padrão. Digamos que ela passou e glória a Deus, a gente tem, glória a Deus vocês vão entender porque glória a Deus, a gente tem irmãos na nossa igreja que passaram por um divórcio, não teve como restaurar o casamento e foram para o segundo casamento. Graças a Deus estão bem e louvado seja Jesus. Mas esses irmãos, em nenhum momento eles pegam a Bíblia e dizem assim, olha, não, a palavra de Deus, não sei o que e tal. Ou em algum momento eu orei e pedi a Deus, Senhor Deus, abençoa o meu divórcio. Você sabia que alguém já pediu para eu orar assim? Pastor, eu queria que você orasse pedindo a Deus que abençoasse o meu divórcio. Olha, rapaz, que negócio complicado, doido isso, viu? A que ponto chegamos? E a pessoa diz, não, continua sendo pecado. Divórcio não é de Deus. Divórcio é uma permissão de Deus, não é vontade de Deus. E tem duas cláusulas de exceção, pronto, e não é vontade de Deus. O cara não muda o padrão. Pecou, se arrependeu, não altera a verdade. Não é, a verdade é essa, você crente. Eu estou errado, eu estou em pecado. Eu gosto de gente assim, tem gente que é assim. A palavra é contra mim e ela me denuncia o meu pecado. Eu estou arrependido, estou perdoado, estou bem. Mas não altera o padrão, não faz ajuste, adequação da palavra para tentar ficar de boa. Não tem isso. É da verdade.
é da verdade. E João, na segunda carta, ele tem essa preocupação. Não acolham esses falsos mestres. Não tem conversa. A questão é séria. Mexeu na verdade, não tem conversa. Isso para Deus é o que é de mais sério. Não deturpe. Não mexa com os princípios. A terceira carta é uma carta de louvor, também de louvor, pelo comportamento de Gaio. Mas tem um contraponto e uma denúncia e uma advertência severa de João contra um irmão que não é irmão. Pelo texto parece que não. Chamado Diótrefes. Nome bonitinho. Alguma irmã grávida de homem? Bora lá, irmã. Diótrefesinho. Diótrefes. Olha só, rapaz, Diótrefes. E aí João faz alguma denúncia desse cara. 2 irmãos numa mesma igreja com 2 disposições totalmente diferentes. Bora lá, Diótrefes. Primeira coisa que João fala de Diótrefes é: está no meio da comunidade, está aí, parece pelo que João fala, esse cara exerce uma função de liderança, de influência dentro do corpo local. E o que é que ele gosta? O que é que Diótrefes gosta? O que é que ele gosta? Uma coisa que nós também gostamos. Ah, irmãos, é tão bom ler a Bíblia aplicando a nós, sem achar que Diótrefes é o único. Não, existe um pouquinho de Diótrefes em nós. A gente faz algumas defesas e algumas práticas que denunciam esse comportamento. Quer primazia. Ele não quer ser útil, ele quer ser importante. Entenda o sentido de importância, por favor, que tem um sentido bom, legal. Ele quer ser o primeiro. Quem é Diótrefes? Aquele que começa a exercer uma liderança, um comportamento na igreja e diz: a igreja é minha. E nós temos assim, não só pastores que dizem a igreja é minha, ou que agem como se fossem donos da igreja, mas nós temos irmãos e comunidades históricas cheias de Diótrefes, de irmãos. E me parece que ele é um cara também de poder aquisitivo, e Gaio também é. Se você entender o que é acolhimento de Diótrefes, Gaio é próspero. Você é próspero. Ele acolhia pessoas. E aí fala: Diótrefes, é dono da igreja. E quando os missionários, os pregadores itinerantes, os cantores itinerantes, porque naquele tempo a igreja era dinâmica, a igreja era itinerante, a igreja estava no cumprimento do ID maravilhoso, era missionários e mestres por todos os cantos espalhados. Só que dentre os mestres e missionários e evangelistas verdadeiros da verdade, existiam os mentirosos. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso. Igreja é essa coexistência aí e convívio de bodes e ovelhas, de falsos e verdadeiros. Essa é uma das alegrias do arrebatamento, que Jesus vai separar. A gente não vai levar mais marrada de bode. É marrada que fala testada, né? Trem ruim, irmãos. Não vou falar não. Não sei se é um bode no YouTube. O povo sempre manda para mim o bode atrás do pastor. Irmão, bode. Moço, irmãos, é sério, tem umas testadas que eu levo que eu falo: é bode, tem condição não, velho. Tem condição não. Ovelha não faz essas marradas assim não. E os caras tomam um impulso, dá uns 35 passos atrás, vai, pum! Vai devagar, que o santo é de quê?
vai devagar. Não aposte muito que pastor, que obreiro, é o cara, santo que de vez em quando não sai. Não tem misericórdia, não. E aí, Gaio, João está dizendo, Diótrefes é dono da igreja. E ele não acolhe os missionários. E ele expulsa da igreja aqueles que dão acolhida aos missionários. E Diótrefes tem um problema seríssimo. E esse é um perfil de gente que você precisa evitar. Não busque conviver com esse tipo de gente. Diótrefes é um cara insatisfeito. Irmão, eu tenho todo o direito de ter as minhas insatisfações dentro de qualquer realidade de convívio com pessoas, de instituições, de lugares. Tem algum problema aí urgente? Vocês entraram por essa porta aí? Já está aqui já? Pronto, presta atenção lá, proprietário do carro aí. Ó. O meu não é? Porque eu sou atrapalhado. Palho de placa. Vamos lá, vê lá o que está acontecendo. Eu estava falando o quê? A insatisfação. Eu tenho o direito de ficar insatisfeito com o Jadson. De Jadson ficar insatisfeito comigo. Só que o problema do insatisfeito crônico, do murmurador e reclamador crônico, é que ele sai contaminando outros. E aí João, vai dizer a respeito de Diótrefes que a insatisfação dele se manifesta em forma de um comportamento terrível, que às vezes nós praticamos. Escuta, nós praticamos. Para de querer ser santinho, nós praticamos. A minha insatisfação, a insatisfação de Diótrefes, leva-o a proferir palavras maliciosas, mentirosas, caluniadoras, maldizentes a respeito de João. Quem é Diótrefes? Insatisfeito, malicioso, que dissemina a sua insatisfação na comunidade local. E o que Diótrefes é? Insubordinado ao apostolado joanino. Cara, isso aqui é João que está escrevendo a carta. Quem está aqui é o apóstolo João. Ele está dizendo, Diótrefes, no meio da comunidade, está me difamando. Não reconhece. Queridos, cuidado com insubordinados. Eu nunca vi uma geração de insubordinados. Não pense que eu estou aqui com o ungido de Deus. O ungido de Deus é Jesus. Ninguém mais é ungido de Deus. Só Jesus é ungido de Deus. Todo mundo tem o Espírito Santo, é chamado para servir. Mas não é isso, não. A gente tem filhos insubordinados, que tem a conivênciazinha e um amparozinho dos pais. Eu vejo isso. Vocês pensam que as coisas não chegam para a gente de salinhas de coisas? Irmãos, não pode exortar o filho? Meu irmão, minha filha errou. Só me faça uma coisa. Seja da verdade. Pode chegar para minha filha, para minha esposa, para mim, me exortar. Agora, no amor cristão, não vem com pata para cima de mim, não. Na humildade. Da mesma forma como eu tento no pessoal com vocês. Mesmo com o comportamento difícil que tenho. Que busco ter o controle do Espírito Santo. Vai lá, exorta. E se ela vier para mim dizer, Igor, pai, me exortou, falou isso e tal. Pergunta número 1, você fez? Bora lá. Fiz, pai. Está tudo certo. Irmãos, pergunta às professoras, pergunta a Juliana aqui, que é professora de grandes colégios, outras professoras, professores, quem são os filhos hoje dentro do colégio? Uma assombração, um terror, que geração de insubordinados. Nós estamos vivendo uma quebra de referência de autoridade. Uma quebra, irmãos, ó, de verdade. Eu, como pastor, aqui no púlpito, meu irmão,
Eu não estou nem aí. Se eu tiver de posse da palavra, meu irmão, meu problema é com Deus. Quem não gostou, problema seu com Deus. De posse da palavra, da palavra. Aí, quando eu desço do púlpito, eu sei que existe uma distância muito grande entre o que pregamos e o que nós vivemos. E eu sei que há um caminho a ser percorrido. E que eu não posso descer daqui com um pau para dar na cabeça de todo mundo e eliminar. Então, quando desço daqui, meu comportamento é pastoral. Aí eu vou conversar. Mas eu percebo o quanto é difícil exortar hoje. A insubordinação, o espírito de rebeldia tomando conta de corações de filhos, de ovelhas, de funcionários, de empregados. Sim, filhinho. Quando você está lá na empresa, você tem um patrão lá. Você não gostou dele, pede as contas. Você acha que ele é bandido, por que você está lá? Ele é manipulador, por que você está lá? Por questões financeiras? Então, aguente tudo. Se você acha que você tem que fazer isso. Mas olha só, a gente vive essa realidade de quebra de referências, de princípios de autoridade. Eu já falei para vocês, era membro da primeira igreja batista de Divisópolis, pastor Nilton Perbores, um homem respeitadíssimo, porque eu sou do tempo de dois pastores que marcaram Divisópolis, pastor Juarez, pastor Nilton Perbores, um pastor da Assembleia de Deus e o pastor Nilton Perbores, primeira igreja batista. Esses homens, eu me lembro que eu ficava lá na merceariazinha do meu pai, na frente tinha a mercearia de Seu Anésio. Na frente da mercearia de Seu Anésio, sabe, cidade pequena, como é que funciona? Tinha um banco. Irmãos, só rolava o quê? No banco de cidade pequena, a porta de casa, fofoca. Palavreado. Meu irmão, a gente estava lá na resenha, na bagunça. Eu, Anésio, quem mais estivesse lá, tem uma figura que mora até em Conquista hoje, mesmo quando eu encontro. Rapaz, era pesado. Quando o Juarez saía do portão, que ele morava na Assembleia de Deus, a casa era no fundo, coitado do pastor Juarez. Tinha 10 filhos e morava no fundo da igreja. Sangue de Jesus. Meu, pastor Juarez, quando abria o portão da Assembleia de Deus e despontava na frente da pastelaria de São Israel, de longe a gente já avistava. Ele era desse tamanho, pastor Juarez. Aí vem Juarez lá com os passos largos, ó. Irmão, bastava acho que uns 10, 20, 50 metros, sei lá, que ele se aproximava, meu irmão, acabava a conversaiada, acabava a fofoca, acabava o palavreado. É incrível, a nossa geração era mais respeitosa, era menos insubordinada, os nossos filhos eram levados a sérios. E hoje nós pais, nós pastores, chega de sola para você ver. Nilton Perbores pegou o microfone depois do culto de ceia e falou bem assim, ó, irmão Fernando e o diácono Alfredo, no meu gabinete pastoral, todo mundo sabia o que significava exclusão. Eu fui excluído da primeira igreja batista porque jogava bola. E eu saí da igreja, e eu briguei com o pastor Nilton Perbores. Eu? Ô irmão, eu tenho foto dele me batizando, a maior admiração por aquele homem de Deus. A gente precisa resgatar o respeito nas relações humanas, os princípios de autoridade. Pega esse menino. Gente, tem uns menininhos que eu vou dizer. Dá calundu no supermercado e a Bíblia vai dizer que o filho é entregue a si próprio. É uma vergonha para a mamãezinha. A mãe não sabe onde bota a cara, o pai também não. Cipózinho de fedegoso. Depois o pessoal da, como é que é o nome? O pessoal que prende, que faz, não prende não, que conselho tutelar vai te pegar. Deixa vir. E esse espírito de insubordinação, de Diótrefes,
está presente nessa geração. Ei, papai, papai, marido, mulher, a gente precisa botar as coisas em ordem, definir os papéis. Tu, homem, você é o líder de sua casa, rapaz. Seja macho, seja homem. Dá conta de exercer a autoridade em amor. Sua casa precisa de direção. Que frouxidão, que desequilíbrio social que a gente está vivendo. Cuidado com o espírito de Diótrefes, meu irmão, de insubordinação. Ô, irmão, cuidado com isso. Cuidado com esse espírito de insatisfação. E tem gente que está sendo contaminado pela insatisfação dos outros. É igual lá, os espias, né? Os espias, começando, quase que foram influenciados pelo comportamento dos outros lá, que trouxeram um relatório negativo. Sai fora de gente insatisfeita, maliciosa. Olha que mais que João fala de Diótrefes. Versículo 10. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Gente, eu fico pensando aqui para nós. João sofria esse tipo de ataque. E nós, obreiros, quando a gente sofre, a gente fica, vai largar a obra de Deus. Frouxidão, irmão, é assim mesmo. Já está lá desde lá do primeiro século, lá que João, o amado. E aí, o texto vai dizer, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, os expulsa da igreja. Cuidado, irmãos. Será que seu comportamento não está expulsando gente da igreja? Suas fofocas, suas insatisfações, seus mandos e desmandos? Isso aqui é a igreja de Deus, irmão. Irmão, acorda para a realidade. Você não está aqui sentado para ouvir conversinha de Pablo Marçal, não. Isso aqui é igreja, pai. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. A gente precisa ter cuidado. Comportamentos que expulsam pessoas da igreja. Nossos. Diótrefes. Quer primazia. Quer os holofotes. Cuidado com esse espírito na sua vida. Eu também. De vez em quando ele chega. Rapaz, você está... Cuidado, irmão, cuidado. Aí, João fala sobre Gaio. Quem é Gaio, irmão? É linda a história desse irmãozinho. Primeiro, Gaio é da verdade. Diótrefes, da mentira, das conversas fofoqueiras, as ocultas, para difamar, para desautorizar, descredenciar, descredibilizar João. Diótrefes está querendo alguma coisa. Cuidado com gente satisfeita, está querendo alguma coisa. E aí, quem é Gaio? Gaio não. Gaio não tem nada a ver, espírito de Gaio, ele é da verdade. Da verdade. Eu fico aqui no púlpito, às vezes eu conto as histórias assim de tempo, né, que eu sou péssimo de tempo, de alinhamento de datas. Aí quando eu chego em casa, eu escuto a mensagem que eu preguei para ver os erros que eu pratiquei. Aí eu falei umas datas doidas lá. O povo deve estar achando que eu sou mentiroso. Eu fico preocupado, porque o que mais me assusta é mentira. Para se sair bem na história. Conveniências. Eu não fui por conta disso, pastor. Gente, nós somos... O que João está falando a respeito de Gaio, do andar na verdade, é que João está dizendo, olha, Gaio é o homem que diminui a distância entre a verdade e a realidade. Ele é cada vez menos hipócrita ou fingido, ele é da verdade. Da verdade. Fica mentindo.
mente nas finanças, mente na igreja, mente nos compromissos. Mentiroso. Sabe quem é o pai da mentira? Você sabe, não sabe? O pai da mentira é quem? João 8,44. Jogue para nós aí, meu tio. Acho que é 8,44. Se não for, procura. Acho que é esse mesmo. Oh, acertei. O espírito do Ribeiro. Boa memória. Vós sois. Olha que negócio. Vocês são do diabo. Não, não é para vocês, não. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É um da verdade. Cuidado, irmão, com as mentirinhas que você vai construindo. Aí você constrói uma mentira, aí tem que construir uma segunda mentira para manter a primeira mentira. E aí você constrói uma terceira para manter a primeira e a segunda, e você vai entrando. Cuidado. Mentira. Crente mentiroso. Que feio. Gente. Gaio da verdade. Gaio não é igual a Diótrefes, não. Mentiroso. Falando mentiras a respeito de João. Palavras maliciosas. Quer desautorizar. Gaio não. João diz assim: eu estou tão alegre com você, Gaio. Ei, ovelha que dá alegria, pastor. Por quê, meu pastor João? Estou alegre com você, Gaio. Sabe por quê? Você anda na verdade, Gaio. E os missionários que foram aí, que andaram próximos, que conversaram, eles puderam testemunhar a sua coerência. Como você é convergente em tudo, está tudo alinhado, você é um homem, você é crente, Gaio. Como eu estou feliz com você. Pastor João está triste com Diótrefes, mas pastor João está alegre com Gaio. Gaio é o homem da verdade. Mas Gaio é o homem da verdade em amor. Porque verdade sem amor vira violência. Ah, como eu já fiz isso. Quantas vezes eu saí do púlpito, irmãos me falaram, dizendo: pastor, você está espancando a igreja. Verdade sem amor é espancamento. Hoje eu vejo a diferença. Eu continuo com o meu impulso, mas eu sinto paz no meu coração. Eu sinto que o Senhor me dá essa graça de falar com amor, de dizer para vocês, irmãos, cuidado com esse negócio. Você está com as mentiradas aí, que Jesus precisa libertar tu, rapaz. E tu olhar para mim e falar: pastor, o galego lá, ele gosta da gente, ele ama, e isso é verdade para ele. Gaio é um homem da verdade em amor. O amor de Gaio é prático. O que Gaio faz? Acolhe os missionários. Coração acolhedor. Quem é coração acolhedor ali? Jadse, Rosana, quem mais? Deve ter um bocado aqui. Já fui na casa de Ig, são acolhedores também. Acolhedor, acolhimento. Eu não sou acolhedor. Eu não sou hospitaleiro. Acho que acolhedor eu sou, hospitaleiro, aquela coisa mais de casa. Mas às vezes eu consigo. Mas é incrível o coração hospitaleiro. Eu olho para os dois ali, que parece muito com ele. Gaio abre o coração desse tamanho e recebe os missionários na casa dele. Dá de comer. Quem é Gaio? Gaio é servidor, é um servo. Gaio patrocina, tira do bolso e patrocina as viagens do missionário. A ideia aí, no versículo, quando diz, deixa eu ver, versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada. A ideia aí, encaminhando-os em sua jornada, é que você patrocina a viagem deles. E aí o texto vai dar clareza sobre isso, porque o versículo 7 diz: pois por causa do nome,
Esses missionários saíram, nada recebendo dos gentios. Então, está claro o que Gaio faz além de trazer os irmãos missionários para dentro de casa e cuidar deles, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é cuidar bem dos servos do Senhor. Cuidar bem dos missionários. A nossa igreja é uma igreja que gosta de trazer gente para cá. Sempre foi assim, desde o início. Sempre trouxemos pastores, gente de fora, desde o início. Vamos cuidar direitinho. Pode ter certeza que se for bandido, nem aqui vem. Só vem quem é servo do Senhor. E quando vem, bora cuidar direitinho. Eu me lembro quando Asaf chegou, irmãos. Irmão, nós cuidamos. E vocês não sabem as coisas que aconteceram com Asaf, que eu não posso falar. Eu acho que ele... Não posso, não. Irmãos, a gente abraçou tanto Asaf. Sabe por quê? Porque ao abraçar Asaf, eu tinha na minha cabeça que eu estava abraçando, não era só Asaf. Era uma história de vida, de serviço ao Evangelho no Brasil, de composições, de músicas que abençoaram tanta gente. E nós cuidamos da melhor forma possível daquele servo do Senhor. Aí tinha um visitante no culto. Eu lembrei aqui, Iago. Um visitante no culto. Asaf aqui desenvolvendo a mensagem dele. Servo do Senhor na tranquilidade. Aí Asaf falou do Espírito Santo. Eu não lembro precisamente, mas o que ele quis dizer foi que o Espírito Santo tem umas loucuras, que não é compreensível ao entendimento humano o que o Espírito Santo faz. Aí tinha um doido no fundo da igreja que ele levantou, eu não vejo isso. Você viu? Eu não vi, eu dou sorte, irmão. Deus sabe que eu não posso ver esses negócios. Eu não vi, que o cara levantou e falou assim: ah não, praticou uma blasfêmia, uma heresia, praticou uma heresia. Aí ele virou em direção para cá, chegou para Iago, chegou para os meninos: aonde tem um toalete? Eu falei: toalete. Cara, quando me contaram do toalete, do cara que ficou indignado, eu falei: rapaz, esse cara é maluco. Porque eu sento diante de qualquer um e julgo a palavra e examino as escrituras que estão sendo expostas. Ah, irmão, mas eu respeito, irmão. Eu respeito, eu não sou bobo de não acolher homens de Deus, não. Eu respeito, eu fico atento, a gente precisa ter cuidado. Nós vivemos uma igreja insubordinada a lideranças, tratando mal pastores, obreiros, e a gente acha que todo pastor é bandido, que todo missionário é bandido. A gente precisa aprender a tratar bem os obreiros e os homens de Deus. Quem é Gaio? Gaio é o cara que ama, que acolhe os obreiros, que dá a melhor acolhida, que proporciona o recurso para que ele continue a jornada. Gaio é servidor, serve com seu dinheiro aos obreiros de Cristo. Quem é Gaio? Gaio é amado e ama. Eu acho engraçado, aliás, acho bonito a forma como João se refere a ele, chamando sempre de amado. Temos irmãos que são amados, amáveis e amam. Seja esse irmão amado na sua comunidade. Não expulse as pessoas da comunhão. Não coloque etiquetas na cabeça dos menininhos. Esse menino é rebelde, não faz isso não, não faz isso não. Esse irmão é rebelde, não faz isso não. A igreja não é esse lugar da gente expulsar quem está aqui, que de alguma forma está mostrando que está buscando, que bora acolher. Cadê os Gaios da verdade? Generoso, amado. Versículo 5. Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Os irmãos chegaram
e deram testemunho, falaram de Gaio, Gaio é irmãozão lá da igreja. Queria tanto que a gente desenvolvesse um espírito de servo nessa igreja, que a gente parasse o carro reclamando de vida dos outros, problematizando tudo. O irmão não pode falar, não pode dizer nada. Você pega um fato isolado e condena a pessoa. Tratar com as nossas insatisfações. Nós vamos lutar por uma igreja de Gaios. E nós vamos levar a sério os Diótrefes. João disse, quando eu for aí, ó, tete a tete, tete a tete. Irmão, tu pode achar que eu sou nervoso, tu pode achar que falta um monte de coisas na minha vida. Agora que eu me omito diante da missão que eu tenho de conduzir a igreja, não me omito, não. Naquela sala ali tem coisas que a gente conversa que são sérias. A gente não pode se omitir, a gente precisa tratar os Diótrefes da nossa comunidade, se os temos. Talvez seja eu, você. Encerre esse espírito de satisfação no seu coração e aprenda uma coisa, irmão. A vida é isso mesmo. Você não vai ter um marido que vai te satisfazer 100%, você não vai ter um pastor que vai satisfazer 100%, você não vai ter uma mulher que vai te satisfazer 100%, você não vai ter umas finanças que vão te fazer. Ninguém. A vida é sobre isso. Incompletude. Ninguém se completa. Não há objeto absoluto. Já disse Freud. Ninguém. Aqui todo mundo é condenado à angústia, à falta. Tudo falta. Falta em tudo. O que você precisa aprender é conviver com essas faltas. Faltas que a pessoa não tem. Seu marido não tem isso para te dar, seu pastor não tem isso para te dar. Faltas que ele não tem ou que ele tem para te dar e não quer te ofertar. Aprenda a viver com faltas. Eu fico vendo, hoje eu estava conversando com o irmão, o meu exercício intenso é de enxergar virtudes nos irmãos. É de só enxergar, não de só enxergar virtudes, não, mas de realçá-las. Porque são elas que me animam quando eu olho para tanta gente aqui, tanta gente boa de Deus, que às vezes entristece, ou eu entristeço, eu vejo tantas virtudes, eu falo, cara, eu não vou desistir. Eu não desisto, irmãos, eu não pastoreio todo mundo, eu não cuido de todo mundo, eu nunca vou cuidar de todo mundo, eu vou ter que aprender a viver com essa miséria, dessa falta, dessa incompletude, eu não dou conta de tudo, eu luto, me esforço, e quem sabe a gente vai ter não sei quantos pastores nessa igreja para pastorear, mas eu estou lutando. Vamos lutar. Eu queria que você saísse daqui liberto desse espírito de Diótrefes. Isso aqui não é lugar de você ser importante, não. Isso aqui é lugar de você servir. Aqui não tem plataforma para isso, não. Eu fico com medo dessas radicalidades de afirmação, porque eu acho que também não são assim, não. Deixa eu consertar. Eu acho que a gente está lutando para que não tenha. Porque às vezes a gente constrói uns altarezinhos dentro da igreja. Diótrefes é o homem que ama, que patrocina. Versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quem é Gaio? Cooperador da verdade. Estava falando há pouco sobre finanças. Esse texto também fala sobre finanças. Sobre um homem que ele dá a sua casa, mas dá o seu dinheiro. Um tempo desse, nós tínhamos um PG na Esperança, que um irmão que pregava, ensinava dizendo, você não precisa contribuir necessariamente, você não precisa contribuir financeiramente se você dá o seu tempo em alguma outra coisa na igreja. Eu acho tão bonitinhos esses irmãos assim. Gaio oferta a casa, oferta o coração, oferta o cuidado, oferta a mesa, oferta o tempo e oferta o bolso. Por homens de Deus. Gaio é um homem de um coração generoso. Pare de ficar
multiplicando suas insatisfações com a igreja. A igreja só te faz bem. A igreja só te faz bem. A igreja só te faz bem. A igreja só fez bem a vocês, a mim. Ai de mim se não tivesse sido a igreja de Deus. Tem um irmão aqui que ele é bem preocupado com a obra de Deus. Ele fala, pastor, a igreja me deu os melhores e maiores valores. Eu prosperei na igreja, eu aprendi os princípios, né? A igreja te deu o princípio de amar a esposa, te ensinou sobre isso. Mulher, a igreja te ensinou a ser mulher sábia, que edifica a casa. Filhos, a igreja te ensinou a serem obedientes aos seus pais. Pais, a igreja os ensinou a criarem os seus filhos no temor do Senhor. Irmãos, a igreja ensina paz. Não tem uma viatura aqui, não tem um aviso lá no batalhão, onde for, para o pessoal mandar uma viatura. A igreja só faz bem para você. Eu vim aqui ontem à tarde e vi essas irmãs chorando. E eu falei, voltarão para casa esposas melhores, mães melhores. Voltarão para casa hoje à noite. Gente triste que entrou aqui e está renovado na alegria de Deus. Voltará para casa hoje. Gente que estava sem direção e que de repente no louvor, na oração, no testemunho, na pregação, Deus reanimou você. Veja como você entrou por aquelas portas e olha agora como você está. A igreja só te faz bem, irmão. A igreja só te faz bem. Para de ficar fofocando da igreja na internet. Aqui no púlpito tem uma orientação, graças a Deus, que nem precisa ser nítida. A orientação para mim se dá pelo comportamento meu. Aqui a gente não fica perdendo tempo, falando mal de igrejas. Satanás já está imbuído disso já. Satanás está querendo destruir nossas vidas, destruir a igreja, destruir a família, destruir os nossos filhos. Eu vou ficar dando ibope, ouvindo e vendo vídeos que difamam pastores. Gente que, irmãos, o Brasil, nós temos um site chamado, sabe o quê? Ninguém vai falar, que ninguém vai se denunciar, né? Fuxico Gospel. Dá vontade de entrar falando em línguas estranhas. Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. E você sabe por que tem Fuxico Gospel? Porque muitos de nós entramos lá para ver o Fuxico Gospel. Ame a igreja. Seja um Gaio. E eu encerro com uma coisa que João fala nessa carta que eu gosto muito. João diz assim, eu estou sobremodo alegre com o teu testemunho, Gaio. E aí eu fico perguntando, o que de fato alegra o coração da gente? João se alegrava, não é porque tinha dinheiro na igreja. João se alegrava pela provisão de Deus na vida dos obreiros, pelo cuidado de Deus por intermédio de Gaio, no acolhimento dos missionários, mas a grande alegria de João é pelo testemunho de vida desse homem. E uma das expressões é a generosidade dele. João diz, eu me alegro sobremodo com você. Eu quero ser motivo de alegria para muita gente. Quero ser motivo de alegria. Eu já estava orando a Deus, Senhor. Quero ser um pastor que inspira, irmãos. Me inspira com a minha fé, inspira com a minha dedicação, com a minha seriedade. Quero poder inspirar pessoas. Quero orar por nós. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar por nós.